E aí, pessoal, tudo certo? Estão bonzinhos? Muito bem, está chegando então o dia da prova do concurso da fase, certo? Nesse vídeo a gente vai fazer então uma revisão dos conteúdos, o que tu pode então revisar aí, focar nesses últimos dias então de estudos para o concurso da fase, certo? Dessa banca do Instituto Mais. Vou dando umas dicas aqui então e depois a gente vai resolver algumas questõezinhas específicas da fase A e aqui na descrição do vídeo, fica ligado, tem um PDF gratuito com questões do Instituto Mais, certo? Questões específicas do Instituto Mais para ti ir resolvendo aí essa semana, ok? Sobre o Windows, então, o que a banca costuma cobrar, o que tu pode estudar aí nessa última semana de estudo? Manipulação de arquivos, o que é manipulação de arquivos? É Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X, né? Copiar, colar, recortar o arquivo, arrastar para um lado e para o outro. A organização dos arquivos, organizar por tipo, criar pasta e esse tipo de coisa. O Windows Explorer, as propriedades da pasta, aquelas guias que tem lá em cima, guia a início, guia a exibir, né, os modos de exibição de arquivos e tal. As propriedades, já falei, né, e o menu de contexto, aquele que tu clica com o botão direito do mouse e vai exibir um menuzinho, né, aquele é o menu de contexto que pode cair. Certo? Os modos de exibição, modos de organização de arquivos por tipo, né, por classificação e tal. As configurações, eu aposto que eu acho, a minha intuição é que a banca vai cobrar então Windows 10, ok? Né? Então as configurações do Windows 10. Painel de controle, o que tu estudar lá para as configurações, estuda para o painel de controle, essa questão de instalação de software, além do mais dessa instalação de software, questão de rede de computadores, né, de Wi-Fi, as configurações de rede lá. Tem essa parte do sistema, vamos até abrir aqui para mostrar para vocês, né, ao invés de só ficar falando, né, mas tem essa parte de sistema aqui que tu pode dar uma revisada. Dispositivos, rede, internet, foi a parte que eu falei, a personalização. Os aplicativos, né, essa questão de instalação e desinstalação de arquivo, de software, certo? E o painel de controle. Né? O painel de controle geralmente cai quando a prova tem o Windows 7. Quando tem o Windows 7, que eu acho que não seja o caso, eu acho que a banca venha trazer talvez o Windows 10, ou se não, venha trazer uma questão bem abrangente, assim, bem genérica, uma questão só sobre o Windows, que cabe para qualquer versão, ok? Bem tranquilinha. Sobre o Word, principalmente as guias, página inicial, inserir, layout, referências e revisão. Tem que estudar todas as guias, óbvio, mas principalmente essa. Estudar o que dessas guias? Os grupos e os botões. Saber quais grupos compõem essas guias, reconhecer os botões dentro desses grupos, os ícones dentro desses grupos, ok? E a funcionalidade deles, né? Não somente saber o que é, mas saber de fato os recursos dentro dessas guias e a localização. Às vezes a banca pode perguntar simplesmente para que serve tal coisa, ou pode perguntar onde é que está disponível um determinado recurso dentro do Word, ok? E os botões, né? Os ícones, tu saber reconhecer e tal. A minha aposta é que venha cair o da versão 2016, porque nas questões que a gente vai ver mais adiante, a gente já tem questão de 2021 cobrando a versão 2016. Então, acho que para o concurso da fase, provavelmente, quase certo que venha também a versão 2016. Excel, além dessa metodologia aqui do Word, que tu tem que estudar sobre guias, grupos e botões, estudar fórmulas, as principais fórmulas. Função C, as funções condicionais C, soma C, média C, os contadores, né, conte C, conte num, conte sei lá o que, esses contadores todos, né, são os principais, o que mais cai. E os operadores, né, o que se faz primeiro? Primeiro a potência, depois multiplicação e divisão, por último soma e subtração. Né? Referências, o que é uma referência? Por exemplo, isso aqui, né, aquele cifrão, né, por exemplo, isso aqui é uma referência absoluta. Né? A gente está congelando a coluna A e também congelando a linha 1, ok? Essas referências, tu escreveu uma fórmula em uma determinada célula, na célula A1, e copiou essa fórmula e colou na célula C3. Como é que vai ficar dentro, né? Tem caracteres, dentro tem referência de as células que estão congeladas, tem referência relativa que vai se modificar, né? O A1 vai passar para a célula C3, né? Vai virar A4, por exemplo, enfim.
vai virar, desculpa, C4, né? Vai mudar, né? Tu sabe que se tu estuda informática, estuda Excel, tu sabe que tu copia e cola uma fórmula, essas células que estão referenciadas dentro dessa forma, se elas não estiverem congeladas assim, com o cifrão, ela vai se modificar, essas referências, né? Então tu tem que saber, ela pode trazer assim, copiou e colou em outro local, como é que vai ficar essa forma, né? Esse tipo de questão. As guias, as principais aqui do Excel, página inicial, inserir layout da página, interessante que na versão 2016, o Word se chama apenas layout, e aqui no Excel se chama layout da página. Guia fórmulas e guia dados, certo? Lembrando, tem que estudar todas, tem que saber todas as guias. Mas essas são as principais, né? Ah, professor, não tenho tempo, deixei a informática por último. Não deveria, né? Mas já que deixou, essa aí é o teu foco, tem que ser esse aí, tá? Os grupos e os botões, mesmas coisas. Tem que saber quais grupos estão dentro dessas guias, quais botões, reconhecer o ícone, o que ele faz, para que ele serve, ok? Vamos para frente. Armazenamento de dados, mídias USB, CD e DVD, pastas do Windows. No edital ele não está específico hardware, tá? Mas ele cobra mesmo assim. Não sei se alguma vez já entraram com recurso para cancelar e não aceitaram recurso. Ele não fala exatamente hardware. Ele fala algo de organização em pastas e coisa, né? Mas ele acaba cobrando hardware, tá? Então, mídias USB, o pendrive, CD e DVD, CDR, DVD-RW, pastas do Windows, né? Essa organização do Explorer é uma questão que se tu já estuda o Windows, já foca lá no explorador de arquivos, já vai saber aqui também nesse armazenamento de dados. Outlook e PowerPoint eu acho bem provável que não caia. Não sei, pode ser que caia uma questão de um dos dois ou uma questão de cada, sei lá. Mas o que cobrar? Cabeçalhos de e-mail de um e-mail no Outlook, né? Que é de campos o para, o CC, o CCO. Principal funcionalidade do Outlook é envio e recebimento de e-mails. Então, na tua revisão, tu vai focar principalmente isso, envio e recebimento de e-mails. Tudo que estiver ligado a isso, a envio e recebimento de e-mails, foca. Deixa para depois, para a tua revisão, outras coisas que o Outlook pode fazer, que o Outlook tem um calendário, o Outlook tem um agendamento de reuniões, tem agendamento de compromissos, tem isso, tem aquilo, né? Deixa para depois na tua revisão. Foca o uso principal do Outlook em envio e recebimento de e-mails. Guias, grupos e botões. Mesma metodologia que eu já venho falando aqui do Word e do Excel, certo? O PowerPoint, as guias, página inicial, inserir, transições, animações e apresentação de slides. Foca especificamente nessas três últimas aqui. Transições, animações e apresentação de slides. Foca também no conceito do slide mestre. O slide mestre é aquele que na hierarquia ele está acima, né? Que a gente vai fazer modificações no slide mestre. E os demais slides referenciados a ele vão sofrer alterações também. Coisa de design, né? Coisa de design de campos, adicionar um cabeçalho, um rodapé. Todos os outros slides que estiverem referenciados ao mestre vai sofrer essas mesmas alterações, né? Para todo o pacote Office, o conceito de macro, né? Ainda mais que cobra a segurança da informação aqui, existe o vírus de macro, né? E o conceito de macro aqui também dentro do pacote Office, aquela sequência de atividades repetitivas que tu pode gravar uma macro e pode referenciar a ele um atalho de teclado. Tô tomando um pouquinho de água, que peguei um resfriado e a voz não tá das melhores. PowerPoint, né? Eu já falei aqui então as guias, os grupos e os botões macro e slide mestre dentro do PowerPoint. Segurança, eu deixei bem destacado aqui, ó, com foco no comportamento do usuário. Esse termo está bem explícito, está bem claro no conteúdo da fase, né? Então, a segurança da informação com foco no comportamento do usuário. Né? Popularmente, o usuário fazendo merda. Né? Então, malwares com foco no comportamento do usuário. Por exemplo, o vírus. Né? O vírus lá, ele só vai se replicar se o usuário for lá clicar em cima e tal, e ele vai se replicar. Né? O usuário, para o vírus, o malware vírus, ele se replicar, ele de fato infectar o computador, ele precisa de um arquivo hospedeiro, né? Que para ele se replicar, o usuário tem que clicar em cima do arquivo do vírus ou do arquivo hospedeiro, diferente do worm, que ele é automático, não precisa o usuário clicar em cima e executar esse arquivo para que ele infecte o computador. Golpes, um exemplo de golpe com foco no comportamento do usuário, phishing, onde o usuário precisa clicar em cima do link, o usuário precisa preencher os campos e enviar seus dados para o golpista. Proteção.
Algumas questões a banca cobrou principalmente os princípios de proteção, aquela questão da disponibilidade, de autenticação, essas coisas todas, né? Mas proteção com foco no comportamento do usuário. Manter sempre o computador atualizado, manter os navegadores atualizados, utilizar um antivírus atualizado, utilizar um firewall, são coisas de proteção que dependem do usuário, ok? Internet Explorer. Menus, tem a barra de menus ali, dentro tem os menus arquivo, menu editar, enfim, todos os menus. As barra de favoritos, barra de endereço, disso, daquilo. E as guias, saber diferenciar exatamente o que é uma guia e o que é uma janela, né? A janela é aquela parte mais externa, e dentro da janela temos as guias ou abas. Esses dois termos vão estar corretos. E atalho. Se a banca cobrar atalho, eu aposto que será sobre Internet Explorer, sobre Word e Windows. Em geral, o Instituto Mais é difícil de achar questões, não tem como a gente falar com certeza. De forma geral, as bancas gostam de cobrar atalhos para isso, para Windows, para Word e para navegadores, né? Suponhamos que a banca vá seguir esse mesmo padrão de outras bancas, né? Atalhos de teclado. Os atalhos tu vai deixar por último na tua revisão. Se tu nem tem tempo para ver atalho, vamos focar no que realmente importa, tá? Vamos focar no que realmente tu vai ter chance de pontuar, certo? Por quê? Porque tem atalhos que são fáceis da gente aprender. Por exemplo, no Word, Ctrl N. N de negrito, né? Ctrl S, S de sublinhado, Ctrl I de itálico. E assim por diante. Mas tem outros, por exemplo, lá no Internet Explorer, Ctrl Shift Delete para limpar os dados de navegação. Não tem como tu referenciar o atalho com alguma inicial do que ele faz, né? Então, tem que fazer uma leitura, né? Então, primeiro, quando vai estudar atalhos, tu pega uma lista aí pela internet e tal, tu tenta achar essas referências, né? Que eu citei, né? Ctrl N porque é a inicial de negrito lá no Word. Se tu não tem essas referências, parte para a segunda dica. Praticar, né? Se tu já usa o computador com frequência, pratica os atalhos. Se tu não utiliza atalhos, né? Ao invés de tu der Ctrl N, tu vai lá e clica no botãozinho de negrito, começa a clicar Ctrl N, começa a utilizar o atalho de teclado Ctrl N na tua rotina, tu vai aprender, é muito mais fácil aprender, tá? Se tu não usa também, bom, vai para as listas que estão disponíveis aí na internet, mas sempre pratica. Se tu tem acesso, tu tem o Word no teu computador, tem acesso aos softwares, tu lê o atalho e pratica no software para ver se realmente, porque tem algumas listas aí que estão desatualizadas, que não estão corretas, houve erro, sei lá de onde a pessoa que criou a publicação tirou, ok? Vamos aos exercícios, então, lembrando que aqui na descrição tem uma lista de exercícios, um PDF gratuito para ti estudar. No Windows, quando é usada a expressão tirar print, significa que foi. Tirar print é tu utilizar a tecla print screen do teclado, essa tela vai criar uma captura de uma tela e essa captura vai para a área de transferência, para que tu possa colar em um outro local essa imagem. Seja Word, seja, por exemplo, Paint, seja algum editor que aceite esse tipo de recurso, ok? Então, letra A, utilizada a tecla print screen, ok? Até aqui, né? Utilizada a tecla print screen para imprimir a tela apresentada no monitor do computador diretamente para a impressora padrão configurada. Não tem impressão, tu não vai usar a tecla print screen para imprimir a tela. Utilizar a tecla print screen do teclado para capturar a tela apresentada no monitor do computador para a área de transferência, a fim de ser utilizado em qualquer ferramenta de edição. Por exemplo, o Paint, gabarito letra B de bola aqui. Certo? O gabarito aqui vai ser letra B. Então, a gente viu aqui que a banca perguntou pela área de transferência, que tem relação com a manipulação de arquivos, né? Então, tu pode revisar isso, essa questão dos atalhos, né? Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X, o arrastar e soltar do mouse, né? Esse tipo de coisa que tu pode fazer uma revisão. Número 2, sobre o Internet Explorer, analise as proposições abaixo. Primeiro, o Internet Explorer 11 permite ao usuário navegar em mais de um site na mesma seção, utilizando nova guia. Correto. Tu pode ter diversos navegadores, né? Eles permitem que tu utilize diversas guias dentro de uma mesma janela. O usuário pode optar por não utilizar o Internet Explorer como padrão, mesmo o programa sendo desenvolvido nas versões Microsoft para o sistema operacional Windows. Mas, professor, no Windows 10 o Internet Explorer não é padrão. Exatamente, é o que a questão está falando. Tu pode optar por não utilizar como padrão. Então está correto. 3. O usuário só consegue visualizar e abrir o download de arquivos através de sites se habilitar o recurso Exibir Downloads.
Tá errado, né? O usuário só consegue visualizar, não. Tu pode simplesmente fechar o navegador e tu ir até a pasta onde está esse download, né? Não precisa abrir essa pasta aqui, abrir esse Ctrl J aqui, né? A ferramenta Opções da Internet exibe em tempo real informações de acesso aos sites. Lista não é isso que as opções da internet fazem. As opções da internet são as configurações do Internet Explorer, né? Ao posicionar o mouse em cima de um link ou site, a barra de menus exibe o endereço. Não, a barra de menus, o próprio nome já diz, é menus. Não tem relação com link de site, né? É a barra de menus que por padrão, ele está oculto. Mas se tu tecla a tecla Alt, ele vai exibir logo ali embaixo das guias guias do Internet Explorer, tá? Quais estão corretos, né? É correto que se afirma em 1 e 2. Letra A é o gabarito da nossa segunda questão. Número 3. Analise abaixo uma planilha desenvolvida no Excel 2016 que serve para controle de pagamento de salários funcionários, blá, blá, blá. Tá aí um texto introdutório. Levando em consideração a planilha acima, assinale a alternativa que apresenta a fórmula utilizada para calcular o salário bruto recebido por Fernanda, acrescido da comissão de 20%. A Fernanda está aqui, ó. Se a gente for fazer isso no papel, como é que a gente faz, né? Tem o salário base e o salário bruto, né? É o salário base mais a comissão. Então temos aqui, ó, o salário base mais, abre parênteses, que a gente vai colocar em parênteses aquilo que a gente quer calcular primeiro, né? Que é a comissão. A comissão é o salário base multiplicado pela comissão, né? E agora no Excel como é que fica isso? O salário base da Fernanda está aqui na coluna C, linha 5, C5, mais novamente o salário base, C5, multiplicado pela comissão que está na célula D5. E está aqui, o gabarito da questão vai ser letra A. Né? A gente vai calcular a comissão aqui, que é o salário base multiplicada pela porcentagem de comissão, e depois a gente vai somar com o salário base e vai dar o montante, digamos assim, pessoal da contabilidade, né? O total disso aqui. Não precisa multiplicar por 100, isso aqui está errado, porque a gente nota pela tabelinha que já está calculado com 20% aqui. Está errado. Esse PGTO não está certo, está errado. Isso aqui também não existe, ok? Faltou a soma, né? Aqui ele está simplesmente calculando a porcentagem e faltou a soma. Número 4, o acesso ao conteúdo de uma informação obtida por pessoas não autorizadas viola o princípio. Se um arquivo, uma informação, ela deve ter acesso apenas por pessoas autorizadas, quer dizer que esse arquivo é confidencial, né? Se pessoas não autorizadas tiveram acesso, então violou o princípio da confidencialidade. Letra C de confidencial é o gabarito. Disponibilidade é o ato de tornar algum arquivo, algum sistema, algum dado, alguma informação acessível a pessoas ou algum software que estejam interessadas, né? A integridade é que o arquivo está íntegro, não sofreu alterações. E a acessibilidade não é princípio de segurança. Número 5, sobre noções básicas de armazenamento de dados, assinale a alternativa correta. Um arquivo, depois de gravado em uma mídia CDR, pode ser deletado? Não, não pode ser deletado. CDRW permite gravação de arquivos e depois a exclusão desses arquivos para que seja gravado novamente. Então está errada a letra A. Um pendrive só consegue ser acessado por meio de uma porta USB de um computador ou outro equipamento com entrada USB. Correto, letra B de bola é o gabarito da quinta questão. A questão na alternativa, letra D, ela está errada por quê? Letra C, os arquivos dentro de uma estrutura de subpasta podem ser deletados, né? Letra C, na verdade, pelo usuário criador. Não, se tu cria uma pasta, qualquer pessoa administradora autorizada pode excluir essa pasta. Não precisa ser o autor. Em um pendrive, em uma mídia DVD-RW, é possível gravar 2 pastas de arquivos contendo 50 GB. 2 pastas contendo 50 GB, a gente vai ter 100 GB. E um DVD-RW, a capacidade dele é de 4,7 GB. A gente precisa de 22 DVDs para gravar 100 GB de arquivos. Está errado. Número 6, o recurso ortografia e gramática presente no Word 2016, é o que eu falei. Essa prova é de 2021.
a banca já está cobrando o pacote 2016. Então a tendência é que no concurso da fase caia o pacote 2016. O recurso ortografia e gramática serve para identificar o número de páginas, palavras, caracteres com e sem espaços. Não, ele está falando aqui do contagem de palavras, que está disponível na guia referências. Corrigir erros de digitação, escrita, espaçamento e vocábulos, que possam conter em todo o texto do documento correto. Letra B de bola é o conceito correto de ortografia e gramática. Fornecer informações relevantes mediante pesquisa detalhada online. Não é isso a função. E essa letra D é apenas para complementar, sugerir outras maneiras de expressar o que está escrito em um trecho ou em todo o documento, o texto do documento, é o dicionário de sinônimos, ok? Essa é a função do dicionário de sinônimos, que está também na guia referências, ao lado do recurso de ortografia e gramática, certo, pessoal? Era isso, então, que eu tinha para falar para vocês na nossa revisão de informática para o concurso da fase, certo? Não esqueça aqui de me seguir no Instagram, que está aqui ao lado, prof.josuel. Temos outros vídeos aqui no canal. E desejo a todos uma boa prova. Até mais!